Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente junto de mim, para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Bom dia, meu irmão e minha irmã de fé. Hoje, nessa solenidade de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país, nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, a conhecida passagem das bodas de Caná. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não mais havia vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito interessante esse trecho do Evangelho de São João. Muitos teólogos vão dizer que esse texto não foi escrito para falar de Nossa Senhora, e eu concordo. Muitos também vão dizer que o Evangelho ele foi escrito para falar exclusivamente de Jesus em sua integridade, e eu concordo também, mas nós temos que convir que esse trecho se presta a uma mariologia profunda, não pela intenção do texto, porque o evangelista ele tem a intenção de falar da pessoa de Jesus, mas, de quebra, ele termina falando sobre Nossa Senhora. Nós podemos fazer esse exercício com esse texto, de retirar dele, extrair dele uma mensagem profunda de mariologia. Primeira coisa é a dignidade de Maria, desde o princípio da igreja. Ora, se o Evangelho é escrito para falar da pessoa de Jesus, qual é a necessidade que São João tem de escrever e dizer que Maria estava presente numa festa de casamento aqui, simplesmente para depois justificar que ela iria fazer essa intervenção? Quer dizer que ela já estava ali presente e nada mais? Qual a razão, o que justifica para nós que o evangelista escreve um texto para falar de Jesus e faz questão de dizer que a mãe de Jesus estava ali presente? Nada mais é que um reconhecimento dessa dignidade da mãe de Jesus desde a igreja primitiva, porque esse texto que nós estamos lendo aqui, mais de 2000 anos depois dele escrito, já existia no início, no final, melhor dizendo, no final do primeiro século. Um texto antiquíssimo que expressa nestas linhas a dignidade que a mãe de Jesus já tinha. E ela que sempre veio à frente. Uma mãe que sempre chega primeiro, porque Jesus foi convidado para essa festa de casamento, mas a mãe de Jesus já estava
presente, antes mesmo que ele chegasse nesse dia, nessa festa, nessa ocasião. Também uma elevação da pessoa de Nossa Senhora na boca do próprio Jesus, quando ele diz mulher. Essa expressão, Jesus chamar a sua mãe de mulher, nada mais é do que elevá-la a uma condição altíssima de dizer mulher, a mais digna de todas as mulheres. Porque a primeira foi uma desobediente, a primeira foi uma pecadora. Eu me refiro aqui a Eva, e esta não. Esta é modelo de toda mulher, modelo onde todas as mulheres deveriam se espelhar nela, porque ela é pura, simples, obediente, uma mulher de fé, uma mulher que acreditou nos desígnios de Deus e por isso ela sim merece ser chamada de mulher, porque ela eleva a categoria das mulheres a uma grandiosidade inigualável, por ser a mais perfeita, a mais obediente, a cheia de graça. Então, mulher, um título daquela que é a personificação, a personalidade feminina. Essa mulher é digna de fato de ser chamada de mulher. Pois outro ponto muito importante é quando Jesus fala da sua hora. Mãe, a minha hora ainda não chegou. Ou mulher, a minha hora ainda não chegou. Mas pela intervenção dela, ele antecipa essa hora. E pela antecipação dessa hora, ele manifesta a sua glória. E pela manifestação da sua glória, os seus discípulos creem nele. Ela antecipa esse vinho da alegria que só seria entregue lá na cruz. Né? Lá na cruz. Os dois textos paralelos de São João, exatamente as bodas de Caná e a cruz. Nossa Senhora está presente nas bodas de Caná, quando Jesus transforma essa água em vinho. Nossa Senhora também está presente aos pés da cruz, quando Jesus deixa sair do seu lado aberto, da cruz, sangue e água, que são sinais dos dois sacramentos principais da Igreja, que é o batismo e a Eucaristia. A porta, a entrada na vida cristã e o alimento para essa nossa caminhada aqui na Terra. Bodas de Caná nada mais é do que uma festa de casamento. Mas antes de ser a festa de casamento de duas pessoas comuns, onde Jesus está ali fortuitamente convidado, sem nenhum tipo de propósito, antes de ser isso, é uma festa de casamento entre ele, Jesus Cristo, o esposo, e a igreja, a esposa. Esses serventes estão ali no papel dos nossos sacerdotes, aqueles que trazem para nós esse vinho de salvação. Vinho que não é vinho, vinho que é sangue. E nós nos aproximando deste sangue de Cristo, nós nos aproximando desta Eucaristia, pela intercessão da mãe, com o olhar de uma mãe de fé, com o olhar dessa mulher que viu e acreditou, nós também podemos contemplar essa face de Deus, antecipando a sua glória já ali na Eucaristia, mesmo que sob o véu do sacramento. É um dia grandioso poder celebrar a solenidade principal do país e meditar um evangelho que é riquíssimo para a nossa vida cristã. Um evangelho que nos ajuda a ver que Maria é para nós modelo de fé. Modelo de fé, e nos pede a todos os dias, não só hoje, para que nós façamos aquilo que Jesus nos disser. Maria nos mostra sempre o seu Filho. Maria sempre nos aponta para Jesus. E ela quer nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Ela quer nos fazer cada dia mais
instrumentos de salvação, mas também sermos discípulos e missionários deste que é seu Filho. Fazei tudo o que ele vos disser. É um apelo de Nossa Senhora. Neste texto, é um apelo de Nossa Senhora que nós devemos escutar todos os dias para colocarmos em prática esta que é a nossa fé. Fé em Jesus Cristo. Saudemos mais do que nunca hoje com a nossa saudação costumeira, esta que é a padroeira do nosso país. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte, ó Mãe, está em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo esteja sempre conosco e com as nossas famílias. Amém. Meus irmãos de fé, até a nossa próxima meditação, até o nosso próximo vídeo. De vida.